Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade da incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos, com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque se conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Eu queria só fazer um comentário aqui nessa parte. Eu queria só fazer um comentário nessa parte, quando vai falando sobre a questão da alimentação e o que acontece, devido às ações dela, foi preparando a estrutura para que houvesse ali uma série, né, de parasitas, de seres que se unem àquela condição. Esse é um tipo também de obsessão. Né? Obsessão a gente considera quando um espírito, ele acaba que tem um processo ali de simbiose que é desarmônica. Aqui também, aqui é um processo de uma obsessão, só que é diferente, é de um vampirismo. Então, a nossa desarmonia, a gente se conecta com muitos seres vivos, desde encarnados, desde correntes de pensamentos, e inclusive seres como esses, seres que são parasitas, que são larvas, que se unem àquela estrutura, né, daquele ser, e vai se vampirizando e vai formando um ciclo fechado. Então, todos esses processos é um tipo de vampirismo, né? Então, qualquer tipo de desarmonia, ela vai dar condições para que, né, aí que no caso são espíritos de seres, eles se unirem e fortalecerem, né? Então a gente entra naquele processo que é da sintonia. Começou a aumentar o padrão mental, a se ligar com correntes de pensamentos mais altas, vai se ligar com seres da mesma sintonia, com seres angelicais, com correntes de pensamento que são
extremamente positivas, né? Então, é só aí uma questão de escolha. Opa, Djaí, diga lá. Pegando esse gancho que você falou, aconteceu uma vez comigo uma coisa muito interessante. Eu ia muito para Guarapari, né? Então, no meio do caminho, eu parava em Campos para almoçar e tudo mais, né? Aí entrei no restaurante, estava lá, aí eu vi um casal, eles comiam na travessa, cara. Aquilo assim, sabe? Fiquei observando e falaram assim para mim: tudo que você está falando aí de obsessão, tá? Ele falou assim: comem com eles. Bem assim, bem nítido, hein? Você vê que ele devia estar, eles estavam com a companhia de outros seres que estavam se alimentando com eles. É isso só que eu queria acrescentar. Vai de conta que isso você acabou de falar, tá? A importância que tem de, antes da gente se alimentar, fazer uma prece de agradecimento, né? Isso é muito importante. O Rômulo tem esse hábito, né, desde cedo, né, de fazer uma prece antes da alimentação, até para já se ligar mesmo com seres de frequências mais altas. Então, vou continuar aqui. E porque me conservasse em silêncio, descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a ração humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a inclusão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora,
Para os que para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos, sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como os nossos irmãos mais jovens, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os ternos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Só um minutinho, né? Achei esse pedaço final aqui, deve ser o final do capítulo, né? Tão interessante, né? Como descreve bem a nossa, né, trajetória, né? Tanto a nossa trajetória, né, nesse ir e vir, nesse acertar e errar, e nesse cometer, digamos assim, erros, mas não necessariamente conscientemente ou por vontade de cometer um erro, mas de aprendizado, né, da nossa ignorância, digamos assim, quase infantil, né, de não saber como lidar com muitas coisas, né, e a postura da espiritualidade, né. Não vamos forçar nada, vamos estar aqui só no apoio, no suporte, e fortalecer a ideia de que a sementinha vai ser uma super árvore no futuro, que tudo vai evoluir, nada fica para trás, nada fica estagnado, né? Então, achei essa descrição muito interessante, assim, que fala muito bem, tanto da nossa trajetória, como da trajetória da espiritualidade que nos acompanha. Vai, Djair. Silvio, pegando justamente esse gancho com você, palavras suas, tá? Ignorância quase infantil. Com isso, eu quero fazer um link com os nossos mentores espirituais. Eles tiveram muita paciência para tolerar a gente os erros que nós fizemos nesse caminho. O próprio eu posso falar por mim, e aí o Roma uma vez falou que ele não é fácil. Então, os mentores nossos têm paciência com a gente, cara. É por isso que nós temos que agradecer muito a boa vontade deles, agradecer,
porque nós estamos aqui mais em função do fruto deles, do trabalho paciente de nos conduzir, aparando as arestas imperceptíveis para a gente estar aqui, porque se fosse por nossa própria vontade, nós estamos tapados por plano espiritual, nós não estaríamos aqui. Foi um trabalho muito paciente, por isso que nós temos que orar muito para eles, porque eles foram pais, foram mães, foram guias, foram tudo que você possa imaginar, só que eu queria acrescentar. Não foram, são. E... Verdade, amigo, é isso aí. Não foram, são. E que leitura rica. E como eu vejo que na nossa trajetória, dando continuidade, que a gente estava conversando ontem, né, na leitura de ontem, como temos amigos aqui encarnados. Quantas vezes nossos pais não chamaram a atenção da gente, nossas mães, né, nossos parentes, amigos, padrinhos. Eu mesmo, meu Deus, se eu olhar assim, quanta amizade, quanto amor em minha volta. Né? Eu sou muito... Tudo meu é exagerado, viu, gente? Hoje mais cedo, a gente conversando, aí eu vou dizer, vai devagar, Romo. Aí eu peguei e falei assim, se andar devagar, não vou. Aí, já viu o avião levantar voo se eu não pegar o embalo, né? Aí eu já vi muito passarinho voar, saindo de coisa. Tudo é uma conquista. Né? E como a gente falou ontem, que viemos preparados para a prova, né? Para esse mundo de provas e expiações, a gente foi preparado antes e demos o ok. E para a gente dar certo nessa prova, para a gente tirar 10 nessa prova, muitos amigos são colocados. Não é à toa que a gente nasceu no berço que a gente nasceu. Não é à toa que conhecemos as pessoas que vamos conhecendo no meio do caminho, que vão nos ajudando. Gratidão. Gratidão ao mundo maior, a vocês, meus amigos. Gratidão. Eu queria também fazer um comentário nessa parte que a gente leu, que é uma experiência de encarnados que estão em um desenvolvimento mediúnico. Então, eles estão ali buscando, já tem uma vontade de entrar em sintonia com o mundo maior, de serem canais. E o mentor Alexandre vai mostrando vários desses que têm essa intenção, que outras ações que eles acham que a princípio, eles acreditam que nem tem uma relação tão grande, eles dificultam esse intuito, né? Então, deles tem um desequilíbrio na área do sexo, a outra na área da alimentação. Isso tudo consome uma grande energia e desequilibrando todo o sistema energético, como é que consegue fazer um processo de ser canal, de ser instrumento do mundo maior? E aqui a gente entra no aspecto da mediunidade também, que existe a mediunidade que ela vem como prova. A pessoa, ela vem com uma predisposição orgânica, é algo que ela é preparado antes de reencarnar como uma forma de ser útil à humanidade, que é grande parte dos médiuns, ele vem com uma mediunidade que é um dom, é uma forma que o mundo maior, ele se vale da pessoa, ela está auxiliando, mesmo que inconscientemente, ela se torna um instrumento, principalmente quando busca uma melhoria interna. Mas tem outro tipo de mediunidade que é a mediunidade que vem pela santificação, né? No sentido do caminho espiritual da pessoa. Então ela cada vez mais ela vai entrando em equilíbrio, os seus centros de forças, eles vão se equilibrando, então ela vai se tornando cada vez mais um canal do mundo maior, de modo que é mais fácil ela estar em sintonia com frequências mais altas e trazer. Das formas mais variadas, ela vai trazendo. Então, por isso que na história dos santos, né, eu digo santos no sentido porque os santos eles foram bem catalogados, mas em qualquer caminho espiritual, uma pessoa que se liga verdadeiramente com a espiritualidade, a mediunidade vai abrindo.
ela vai se tornando um médium que vem da maturidade espiritual, então a mediunidade missionária. Ele se torna um instrumento do mundo maior pelo seu próprio equilíbrio, e aí os mentores eles vão abrindo e cada vez mais predispondo a pessoa a ser instrumento, né? Então tem essa. E então todos nós temos essas predisposições, né? A gente sabe que alguns têm mais, outros menos, mas à medida que for se equilibrando, cada vez mais ela vai se tornar útil e vai sendo um canal da espiritualidade maior. Aí, só para finalizar essa parte, qualquer questão nossa, de certa forma, ele é um empecilho, né? O caminho evolutivo é um caminho que cada vez mais a gente vai curando, curando nossos corpos energéticos para sermos instrumentos, sabe? Então era essa ligação que eu queria fazer com o desenvolvimento mediúnico, que de certa forma isso aqui é um trabalho também, é um trabalho em que a gente vai cada vez mais sendo médiuns do mundo maior, da espiritualidade amiga. Aí eu vou falar só uma última coisa que eu me lembrei agora. No livro dos médiuns, tem uma passagem que o André Luiz, ele pergunta assim, os médiuns curadores, as pessoas que têm capacidade de cura, podem ser consideradas médiuns? Aí os espíritos respondem assim, com certeza, porque eles já nascem com a predisposição, porém, enquanto bem intencionados, os mentores se valem dela, né, da pessoa, intensificando essa capacidade. Então, de certa maneira, à medida que a gente vai buscando a nossa melhoria e vai participando desses trabalhos, cada vez mais nós vamos nos tornando médiuns de cura, médiuns de radiação, nesses trabalhos da regeneração. Era isso. E essas pequenas alterações que a gente apresenta ainda, muitas das vezes inconsciente, é o que às vezes acaba abrindo a porta para o que vai ser falado no próximo capítulo. Que a gente tem essas manias, digamos assim, inconscientes, que acabam atraindo outros espíritos ao nosso redor que compartilham daquelas mesmas vontades. Então vamos lá. Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Oh, gente, esse aqui é bonito. Lembra que os nossos trabalhos também. Às vezes a gente chega assim, parece ser um trabalho tão simples, e eu fico imaginando os mentores também felizes, e todo o trabalho no plano espiritual que a gente nem imagina toda a amplitude. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonetes das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis.
Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. É isso mesmo. Ele só reconhece o que conhece. É mesmo, né? Palavra interessante, só reconhece o que conhece. Ele sabe que isso aqui é um lápis, porque ele sabe que é um lápis, né? E a mediunidade, esses estudos, essas leituras, são tão importantes, porque está chegando o horário, é tão importante, para mim, principalmente, que está nessa caminhada nova, né? E essa busca de ser, a poder servir, né? E para servir, você precisa ter conhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente tem esses conhecimentos aqui, a gente começa a conhecer para poder reconhecer.